Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2025, é quarta e todas as quartas são regidas por Mercúrio, que é o nosso deus mensageiro, que é Hermes na mitologia. Se a gente pensar também que o princípio hermético, né, da correspondência é esse que fundamenta a astrologia, né, tudo que está em cima está embaixo, tudo que está no céu está na terra. Então Mercúrio ele tem muito essa função de fazer essa transmissão, de fazer essa ponte. Então Mercúrio acaba sendo muito importante, né, não só na astrologia, porque a gente acaba se baseando nele, né, para fazer essas transmissões, mas ele vai falar sobre a nossa fala, a nossa comunicação, né, então seja uma comunicação escrita, uma comunicação falada, seja uma poesia, seja uma comunicação corporal, né? Quem vai fazer essa ponte é Mercúrio, né? E no céu de hoje, o Mercúrio ele tá no signo de Aquário, que é um signo mental, então favorece muito, né, esses processos intelectuais. Aquário é um signo fixo do ar, então a gente pode estar pensando em nível coletivo, de tecnologias, de futuro, facilitando também essa percepção das tendências, das conexões, dos padrões mentais também, né? Aquário facilita muito isso. Também é legal para experimentação, né? Eu vejo muito Aquário assim, esse Mercúrio em Aquário favorável para um laboratório de si, sabe? Então, como se você fosse sua própria cientista fazendo testes. Então, deixa eu experimentar isso com a minha mente, deixa eu testar esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia, né? Acho que Aquário, ele favorece muito essa experimentação, né? Então, a comunicação, ela pode estar mais voltada para os ideais, né? Para os coletivos, e às vezes, por ser fixo, a gente pode pensar numa certa rigidez, né? Então, às vezes, a gente defendendo muito o que a gente acredita pode gerar alguns confrontos, tá? E no céu de hoje, a Lua ela tá em Touro, então que é esse signo de terra fixa, então a gente se volta muito para as questões materiais, práticas da vida, para o nosso corpo, para essa necessidade também de constância, de produtividade, de segurança, de estabilidade. E 5 e 2, a Lua em Touro, ela fez uma quadratura com o Sol que está em Aquário. Quando a Lua faz essa primeira quadratura com o Sol, é o momento da fase crescente. Então a fase crescente ela sempre vai acontecer entre signos que são da mesma modalidade, no caso signos fixos, só que estão em elementos diferentes, né? Então a Lua está em Touro, que é do elemento terra da modalidade fixa, e Aquário é um signo de ar, mas também é da modalidade fixa. Então, pensar que a Lua em Touro está nessa busca ali dessa estabilidade, dessa segurança através das coisas materiais, das coisas práticas do corpo. E Aquário, ele está mais voltado para as ideias, para o coletivo, né? Para esse futuro, para tecnologias. Então, tem ali uma frustração, tem ali um confronto, tem ali uma necessidade de resolver esse conflito que pode ser interno. Então, às vezes, eu quero aqui ficar de boa, tranquila, manter a minha rotina, só que ao mesmo tempo eu tô com muitas ideias, tem coisas que eu quero fazer, coisas que eu quero estruturar. Ou às vezes isso se dá mesmo nas conversas com as pessoas, né? Você quer ficar mais tranquila, a outra pessoa ali tá querendo te movimentar nesse campo das ideias, né? Ou vice-versa, tá? Então às vezes traz isso, mas eu acho sempre legal a gente pensar. Sempre que tem uma fase crescente, a gente pensar no que a gente estava intencionando na lua nova, né? Então, uma semana atrás, a lua encontrou o sol, que a gente começou a lunação aquariana, então perceber o que você estava intencionando, perceber o que veio à tona. Então, sempre que a lua encontra o sol, vem essa questão da clareza, da luminosidade, da gente enxergar, né? Então, às vezes, semana passada eu tinha decidido voltar para academia, eu tinha decidido começar um projeto. E agora, quando a Lua está em Touro, é um momento que a gente pode enfrentar alguns desafios para ir em direção a essa ideia, a esse pensamento que surgiu. Então, precisa de uma certa força, ainda mais pensando que Touro é um signo de terra, né? E a terra é um elemento mais pesado, é o mais denso. Então, a gente precisa dar corpo, a gente precisa incorporar, a gente precisa corporificar as nossas ideias, os nossos pensamentos, tá? Então, vem conflitos nesse sentido. Então, a lua crescente, por ser uma quadratura, ela pode falar dessa necessidade de ajustar, né? De enfrentar essas diversidades,
Mas é um chamado também para ação, né? Então traz essas questões. Deixa eu ver o que mais eu escrevi. Então pode vir uma certa crise, né? Para poder implementar as suas ideias, para poder colocar na matéria mesmo, né? Algo que você intencionou. E 6h59, a Lua, que agora está crescente no signo de Touro, ela fez um sextil com Saturno em Peixes. O sextil é um aspecto favorável, um aspecto harmônico, leve. Só que Saturno é aquele planeta que nos cobra responsabilidade, ele vai nos cobrar estrutura. Então, esse momento ele pode ser favorável, né? De 7 horas, a gente ainda pode sentir o efeito disso, pensar a longo prazo, pensar sobre os nossos planejamentos, pensar sobre o que a gente quer disciplinar, né? Saturno, ele traz muito esses momentos que favorecem a introspecção, a reflexão profunda. Saturno vai representar os velhos, né? A velhice, os anciões. Então, às vezes, você se conectar com pessoas mais velhas da sua família, né? Pessoas mais velhas, mais experientes e pedir uma ajuda, né? Então, Saturno é o senhor do tempo, ele vai falar daquela sabedoria que vem com o tempo, que vem com realmente as vivências, sabe? Então, pode ser um momento muito interessante de você pedir ajuda, né? Eu coloquei no horóscopo do dia de hoje, pedir ajuda para pessoas mais velhas, sabe? Que tem mais experiência que você para lidar com alguma questão, tá? Esse momento também pode trazer essa responsabilidade, né, nos assuntos piscianos, que são as questões emocionais, questões que envolvem espiritualidade, né? Às vezes até essa questão de escapismo, procrastinação, sabe? Autossabotagem. Então, às vezes, você tem que enfrentar isso de alguma forma, né? Saturno, ele porta a foice, né? Então, quanto é necessário a gente, às vezes, dar limites para alguma procrastinação, para alguma fuga da realidade que a gente está tendo, né? Então, é isso. E o próximo aspecto... Então, o primeiro aspecto do dia, a Lua quadratura com o Sol, depois a Lua fazendo esse sextil com Saturno, e o próximo aspecto, que vai ser 9h16, a Lua também vai fazer um sextil com Marte retrógrado em Câncer. Esse Marte que nunca mais vai sair, parece que vai sair do signo de Câncer, né? O sextil, então, mais uma vez, são esses aspectos mais harmoniosos, favorecem, né? Marte vai falar sobre ação, sobre coragem, atividade. Na retrogradação, ele está nesse momento de rever essas ações, rever as suas lutas, rever as disputas que entra. No signo de Câncer, é principalmente essa questão de mágoa, de ressentimento, de dores emocionais, né? Câncer também vai falar muito sobre questões familiares, sabe? Então, tem ali alguma mágoa, alguma dor que pode estar mal resolvida e, às vezes, isso te bloqueia emocionalmente. Sabe? Então, às vezes, eu tenho uma memória negativa sobre tal coisa e isso tá me bloqueando de agir, de fazer as coisas que eu preciso, sabe? Então, perceber, até 9h16 esse aspecto fica mais forte, né? Então, perceber, assim, algum bloqueio na sua ação, né? E perceber se às vezes não tem alguma emoção que precisa ser liberada, se não é algo que tá reverberando no agora, mas que tem conexão com o passado, sabe? Então, às vezes é algo que você não integrou, que você não se permitiu sentir, tá vindo, né? Então, às vezes vem até com medo, né? Porque Marte em Câncer, ele é bem defensivo, ele é protetivo, né? Ele tem muita sensibilidade também, então qualquer coisa machuca. Então, às vezes pode ser um momento que a gente fica mais sensível. E Marte também pode falar sobre raiva, né? Agressividade. Então, às vezes a gente não tá entendendo muito bem o que tá sentindo e acaba sendo passiva-agressiva. Marte em Câncer, ele pode trazer muito isso também, né? A gente não sabe direito o que tá doendo e daí se expressa de uma forma assim meio torta, né? Então, cuidado com esse momento, né? Até 9h16 esse aspecto fica mais forte. Favorece, então, essas práticas de autocuidado, né? De acolhimento emocional, da sua nutrição. Também pode facilitar essas práticas, né? Marte, ele traz muito esse fogo, né? No sentido de ação, de liberação. Câncer vai falar sobre as nossas águas, então liberação ali desses sentimentos, dessas emoções. Às vezes ir pra academia mesmo, né, e colocar essa intenção, vou liberar tudo aqui que eu tô sentindo, pode ser interessante, né, outras práticas que você tenha para fazer esse processo de limpeza também, caso você se conecte com alguma emoção, tá? Então, às vezes, Marte, ele traz impulso, mas dependendo do nosso contexto, ele pode trazer raiva, né, ele pode trazer essa agressividade, né?
Então, quanto é importante a gente direcionar essa energia também, né? Até para não ir contra nós mesmas, que às vezes esses movimentos de retrogradação, né? E Câncer, que é um signo mais introspectivo, a gente às vezes acaba ficando com raiva de nós mesmas, sabe? Fica com raiva no corpo, fica com uma raiva reprimida. Então, pode ser um momento de lidar, né? E a Lua em Touro, ela traz uma certa segurança, assim, para lidar, sabe? Ela tem essa estabilidade no sentido de, vai que eu tô segurando aqui, vai que eu tô aqui cuidando do corpo, sabe? Eu tô com essa consciência corporal, eu tô aterrada para poder fazer essas práticas, entende? Então, Câncer é regido pela Lua, então tem uma escuta ali nesse aspecto, tá? Deixa eu ver aqui mais. O próximo aspecto vai ser 16 e 10, que aí a Lua vai fazer uma conjunção com Urano, que também está no signo de Touro, então eles se misturam, né? A Lua que vai falar sobre o nosso corpo, as nossas emoções, o nosso comportamento, os nossos hábitos, e Urano que representa essa ruptura, né? Essa quebra, essa até uma certa instabilidade, então eles se misturam e o que pode favorecer? Essa quebra de hábito, essa quebra de comportamento, né? Você perceber ali onde você está apegada, e não tá te trazendo mais conforto, sabe? Nem é mais uma zona de conforto, você precisa liberar, né? Então, às vezes, vem insights, vem ideias, às vezes acontece algo inesperado para você sair um pouco do controle, para você perceber, realmente eu não tenho controle sobre isso, ou realmente eu preciso me liberar disso, tá? Então, e às vezes até traz uma certa... Urano representa também tecnologias, né? Traz uma certa instabilidade, uma eletricidade, assim, sabe? Então, nesse momento é favorável para que você perceba essas ideias que estão vindo, né? Porque ele traz essa vontade de revolucionar, de libertação, né? Urano, ele rege Aquário na astrologia moderna, então tem uma certa semelhança ali com essas características mais disruptivas, né, de Aquário. Então pode ser um momento de questionar, né? Problematizar ali alguns dos seus hábitos, alguns dos seus comportamentos, tá? Então, deixa eu ver se eu escrevi algo mais aqui. Mas esses são os aspectos do dia. Então, essa questão de planejamento, né? Agora pela manhã, de organização. Perceber também essa raiva que às vezes pode estar reprimida, que pode estar bloqueada, né? Esse passado que está vindo para o presente, né? Algumas dores ali que a gente acumula. Mais tarde, então, ali 16 e 10 favorece essa quebra de padrão, né? Essa ruptura. Então, se possível, fazer coisas diferentes, pensar em hábitos diferentes, em formas de reagir diferente, em respostas diferentes, né? E aproveitar que hoje, por ser um dia regido por Mercúrio, é interessante para a gente refletir sobre as questões mercuriais, né? De comunicação, de fala, de como a gente tem trocado informações, de como a gente tem se comunicado, né? Até pensando que Júpiter está em Gêmeos e ontem ele saiu da retrogradação, e Gêmeos é regido por Mercúrio. Então, Júpiter está expandindo de alguma forma a nossa mente, as nossas ideias, a forma como a gente se comunica. Então, muitas vezes a gente está olhando como eu posso aprender mais, o que eu posso estudar mais, né? Então, traz essa vontade de expansão nesse nível. E deixa eu ver o que mais aqui para falar para vocês de interessante. E às vezes, se Mercúrio em Aquário, ele também pode facilitar essas práticas de meditação, né? Então, às vezes, ter esses momentos assim de pausa, de observar o seu ar, né? Aquário rege o ar. Então, de observar o seu ar, estar atenta para os seus pensamentos, também pode ajudar a lidar com o dia de hoje, tá, gente? Então, esses são os aspectos do dia. Amanhã a Lua já vai ingressar no signo de Gêmeos, 3h44. Lembrando que a Lua fica cerca de 2 dias e meio em cada signo. Então, quando a Lua está em Touro, é um momento que a gente se conecta mais com o nosso corpo, então favorece essa consciência corporal, né? Então, aproveitem isso, que amanhã a Lua já vai para esse signo mais mental, e aí a gente se volta mais para esse campo das ideias, das movimentações, né? Touro tem essa questão da resistência, tem essa questão ali da estabilidade, então pode ser um dia para aproveitar isso. Aproveitar para entender o seu ritmo, né? E para fazer as coisas de uma forma mais confortável para você. Então é isso, gente. Bom dia, boa quarta. Hoje eu acho que eu vou fazer um vídeo, um áudio falando sobre Mercúrio em Aquário para todos os signos, também para vocês entenderem mais, né? Terem mais ideias do que fazer durante esse trânsito. Então até amanhã.